aqui na seara do Rodolfo Salme. Eu acho que ele é que tem aí a capacidade de analisar melhor as questões ambientais e climáticas. Olá, professor Paulo. Eu estou aqui na beira do rio Xingu, ou do lago da hidrelétrica de Belo Monte. Fiz uma pausa no trabalho de reflorestamento. Aí o Caio e o Reinaldo plantando aqui, ó, um IP. A gente tem vários IPs, na verdade. Hoje é o dia de plantar IPs. Olha essas florzinhas aqui, olha. Essas aqui tem dono, elas são da Gra, a patrocinadora aqui do canal. E tem 2 dias que eu não solto vídeo. Tô meio em falta. Olha aqui, ó. Todo mundo veio de preto no laboratório porque é o dia do gótico, né? Só que ninguém me avisa. Olha eu aqui, ó, de vermelho. Fazendo L, ó. Eu e o Dila, ó, fazendo L. De preto. Que isso? Eles fazem grupo de WhatsApp e não me colocam. E aí eu não fico sabendo. Vingança, isso é o sangue dos inimigos. O excluído, ó. Aí depois eu fico revoltado no YouTube, fico brigando lá com o Senhor das Cabras, não sei o quê. Mas eu começo discordando do professor Paulo. Eu não tenho capacidade maior que ele, não, para analisar as questões ambientais e climáticas. Ele tem, tanto quanto eu, tem o treinamento de biólogo e ele, como filósofo, colocou tão bem a questão da Amazônia como santuário, que de uma forma que eu não teria conseguido. E então a área é nossa. Mas, né, do ponto de vista filosófico, que me cabe, eu não posso deixar de falar para vocês que hoje, dia 21, uma quarta-feira, daqui a pouco, depois eu faço outro vídeo para a gente, né? Mas enfim, daqui a pouco começa no Senado uma votação sobre um projeto de lei que retira uma série de cláusulas que eram utilizadas para barrar o desmatamento, para barrar a busca de minérios, a mineração dentro de territórios indígenas. É o conhecido PL da destruição, PL da devastação. É um saco de gato. Tem tudo aquilo que os ruralistas, que os mineradores queriam para ferrar o licenciamento ambiental. O professor Paulo, ele botou ênfase nos povos indígenas, e está muito certo de botar, porque eles vão ser afetados de várias formas, mas o negócio é extremamente amplo, e passou, né? Independentemente de se vai passar ou não, que aí é um assunto do Rodolfo. Ah, professor, não me joga essa batata quente, não. Porque a minha sensação é que tudo vai passar, toda a destruição, né? Não estou falando desse específico, estou falando de tudo. Outro dia o ministro, agora o ministro Agostinho lá. Não, você é burro, cara, que loucura. Desculpa, presidente do IBAMA. Como você é burro. A gente está fazendo uma live react de um ataque do Senado que teve contra o embargão, né? Aí a gente chama o ministro do Senado, o Rodrigo Agostinho, o pessoal reparou que ele parece Falcão, aquele jogador, lembra aquele jogador antigo da seleção? É uma espécie de Falcão da Chupi, né? E ele já abriu as pernas, ignorou os pareceres do IBAMA para liberar o petróleo, para liberar etapas do petróleo na Foz do Amazonas, e agora entregou 400 mil hectares de floresta para a indústria madeireira. Então, e ele era o bonzinho da mesa, aquela mesa que parecia uma Santa Ceia só que a Santa Ceia do universo invertido, né? Que só tinha Judas. Que coisa absurda. E eu quero que vocês assinem o canal dele. A perspectiva que eu quero pensar aqui com vocês é a ironia deste
deste percurso histórico de 500 anos. Nós estamos assistindo uma espécie de... uma coisa que a gente nem só olhando para o tamanho das coisas é que a gente entende a ironia. Se você olhar hoje o Brasil de Pedro Álvares Cabral e o Brasil de hoje, o que você vê é o genocídio, é a dizimação do povo indígena. Sim, sim, claro, o genocídio, nos mesmos padrões que a gente observa em Gaza, né? Então, quem quiser, olha aqui esse vídeo recente do dia 20 de maio do professor Paulo. Quem protege Netanyahu no Brasil? Aí na thumbnail o professor Paulo escreve: vou extirpar os palestinos de Gaza, como sendo o Netanyahu falando, né? Essa é a ação dele. Aí tem outro aqui de 2 dias atrás que Netanyahu diz que vai se apossar de Gaza, acabou a farsa. Netanyahu diz que Israel vai tomar posse de Gaza. Não, eu faço questão de ler isso porque incrivelmente, apesar de tanto o professor Paulo quanto eu falarmos contra o genocídio do povo palestino, ainda tem gente que insiste no contrário, né? Dizimação. Foi a escravidão do povo indígena, a fuga, a matança, naquela época. Mas, se você pegar as reportagens dos últimos 50 anos, você vai ver que o genocídio daquela época continuou agora. Exatamente, e às vezes de formas que a gente não consegue ver. Aqui, olha. Então aqui eu estou na beira do Rio Xingu, atravessando aqui naquela região, né, a gente tem a terra indígena Itunitatá, que foi reservada em função de índios não contactados que foram documentados naquela área. Só que faz tempo que não se tem prova da presença deles. O pessoal já está querendo desmontar a terra indígena e entregar aos fazendeiros. O pessoal local aqui, né? Ah, não tem mais índio. Agora vai saber o que aconteceu com eles. Se eles estão lá, vai saber se eles desapareceram, por que eles desapareceram, né? É isso, o genocídio indígena, diferentemente de outros genocídios mais visíveis, ele acontece em locais distantes, no meio do mato, em áreas remotas. Então... muito frequentemente ele não é documentado, né? Muito frequentemente a gente nem fica sabendo. Mas se você apoia o agro exportador de commodities, você está apoiando esse genocídio. As pessoas continuam matando. Principalmente ao longo de estradas novas, como a BR-319, né? Então se você fala, dá para asfaltar, precisa asfaltar, você está apoiando a renovação desse processo em áreas onde ele nunca tinha atuado, né? Áreas que ainda era o Brasil de pré-1500. A ponto de você ter hoje grupos minúsculos, pequenas tribos. Se você imaginar que o Brasil era povoado por várias nações, e há nações inteiras que desapareceram. Se você pensar hoje, a hora que você chega numa tribo, você vê o número diminuto de indígenas e não... Tá, agora que o professor Paulo falou, na hora que você chega numa tribo, eu tive que fazer uma pausa para dar essa notícia para vocês. Tá confirmado, no mês de julho eu estarei visitando uma aldeia na terra indígena Caiapó, e vocês vão comigo. Tão raro, doentes. Você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Porque é uma matança enorme. Mas durante um período enorme. E sobrou pouca gente. Mas por que há uma ironia nisso? É porque este punhadinho de pessoas, alguns deles que têm uma dificuldade enorme de se comunicar conosco, eles conseguiram uma lei
que faz a preservação das terras indígenas. As terras indígenas são deles. E isto, gente, aí vem a ironia, é o que nos tem salvado o branco, salvado o colonizador. Pois é, por vários motivos, mas especialmente pela questão climática e eu não estou falando de emissão de carbono, eu estou falando do papel que a Amazônia representa no equilíbrio de chuvas do Brasil. Então, se a gente achar que que hidrelétricas produzem energia limpa, que você pode construir mais hidrelétricas, mais barragens, que você pode fazer estradas, que você pode conceder florestas públicas para a indústria madeireira, a gente vai terminar de destruir completamente essa floresta e se não fosse as terras indígenas, esse processo já estaria bem mais adiantado. Salvado nós, todos, herdeiros do colonizador, do negro, do indígena, dos imigrantes. Porque se não fossem eles ali, se não fosse a existência deles ali, esse punhadinho, não haveria a demarcação das terras indígenas e as mineradoras do Brasil e do estrangeiro já teriam entrado e poluído todos os rios, eliminado a fauna e a flora. E nós hoje teríamos um resto de Amazônia e uma completa mudança climática assustadora. A mudança climática já é assustadora, gente, porque você vê, né, que basta passar um ano, não se passa um ano sem um cataclisma. Gente. Certo, mas especificamente aqui no Brasil, se não fossem as terras indígenas protegidas pela legislação atual, quer dizer, vigente, né, a situação seria muito pior. Enchente em Rio Grande do Sul acabou com as pessoas, deixou as pessoas dizimadas lá, sem casa, sem nada, e logo depois veio o período da inflação por conta da alta dos alimentos e a insatisfação política gerada por isso e o aproveitamento da direita em cima da insatisfação política. Sabe, professor Paulo, o professor Elliot Jacobson, que é um norte-americano que eu acompanho muito, dumerista, né? Ele acredita no colapso climático, colapso da civilização. Ele lista a ascensão do fascismo como uma característica do colapso climático. Por isso que eu faço do fascismo e da denúncia do fascismo e da detecção do fascismo um elemento constituinte dos debates aqui do meu canal. Isso que o senhor falou da extrema-direita está sendo beneficiada pela crise dos preços dos alimentos, que foi afetada pela tragédia do alagamento de Porto Alegre, se encaixa perfeitamente nessa história. Então veja como é concomitante, né? O problema climático, a insatisfação política e a ascensão da extrema-direita. Exato, e o pior que isso é aquilo que a gente chama de feedback positivo, né? Veja só, a ascensão da extrema-direita faz passar leis como essa de ontem, que aprofundam o colapso climático, que aumentam a fome, a recessão, que alimentam o negacionismo, a linguagem violenta, o nacionalismo, o racismo, que impulsionam a extrema-direita, que causam mais degradação ambiental, mais afrouxamento da legislação. É isso que a gente chama de colapso da civilização. Por isso que a gente sempre fala colapso climático, colapso da civilização. E o terceiro passo é a extinção da espécie humana. Então, o Peter Sloterdijk, um filósofo que eu gosto muito, já escrevi sobre ele, já traduzi, ele tem dito: nós não podemos mais contar a história como história dos homens e história da natureza. É uma só história. É uma só história. É muito... Justamente, é uma só história, o homem e a natureza.
Por isso que não pode existir um grupo de pessoas que se reivindica biólogo e fala: a história da natureza é nossa, você vai falar da história do homem. Não dá, tá tudo junto. Aquilo que o Bruno Latour tentou fazer. E porque é uma história que você fala, bom, mas é a história de quem? É a história do indígena, das árvores, do clima, da política, do neofascismo. Quem são os neofascistas brasileiros? Essa é uma pergunta difícil, porque o fascismo, uma vez que ele foi derrotado, ele é envergonhado, então ele não se assume fascista, né? Então a gente começa a identificar, porque a gente estuda, a gente fala, olha, tem essas características aqui, né? Então, por exemplo, a gente percebe a gente vê a questão do... A gente critica muito o Aldo Rebelo pelo desprezo que ele tem pela cultura indígena. Não é um desprezo pelo indígena, não é que ele fala, os indígenas têm que morrer, não. Ele fala, olha, eu entrei naquela casa, tudo cheio de fumaça, eles estavam comendo uma banana verde, as crianças magras, esse povo precisa ser integrado, esse povo precisa ter acesso a isso, aquilo. E eu leio isso como um desprezo pela cultura indígena, porque eu vou na aldeia e eu vou feliz. Eu vou não é pra dizer que é pra ajudar, não, eu vou lá pra ser feliz, porque é uma vida boa, né? Então eu sei do que eu tô falando. E aí tem a coisa do nacionalismo, né? De ficar inventando, de que quem é contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas é porque tem interesses, tem pagamento da USAID, né? Aí cria aquela coisa xenofóbica, né? O Aldo Rebelo ele só fala disso, né? Tanto é que o livro dele a cobiça, não sei o que de cobiça da Amazônia. É isso. O nosso erro é quando a gente começa a falar de pessoas que estão muito próximas da gente, respondendo, xingando. Vamos focar nos grandes, tem razão. O problema eu vejo aqui é Aldo Rebelo, tá? E também Ciro Gomes que casa com Aldo Rebelo. Ciro Gomes tem um lado obscuro aí que é isso. Agora, de Rubão pra baixo a gente tem que mais que não falar nada, né? Aliás, não devia nem ter falado desse. De Aldo Rebelo pra baixo, deixa pra lá. Não, essas histórias estão concatenadas, você não consegue contar uma sem a outra. É por isso que eu fico maluco quando eu vejo pessoas como o Renato Janine Ribeiro querer fazer uma história política, exclusivamente política, né? Não existe isso mais, gente. Aquele processo da Hannah Arendt de fazer análises políticas, isso não existe mais. A política pela política não existe mais, nem a economia pela economia. Se você só consegue entender o que nós estamos vivendo quando você vai da bactéria para o homem e volta para a planta, passando pelo ar. Por isso que eu faço tanta questão de dialogar com o professor Paulo. Enquanto eu estou aqui ouvindo o vídeo dele pela primeira vez, eu estou arrancando mato aqui na beira do lago, reflorestando. E aí de vez em quando eu boto um comentário, né? Pra dar a minha contribuição. Mas é isso. A gente tem que juntar as forças, né? O professor Paulo ali, todo chique, de terno, bem arrumado. Robozinho ali no pé dele. O professor Paulo tem um robozinho que anda varrendo a casa dele. Eu tenho que arrumar um desse. E eu tô aqui sujo de barro, e é a partir dessa conversa do filósofo com o biólogo, que ninguém vai dizer que eu não sou biólogo por causa de um conselho. Gente, o conselho ele quer criar... Sabe qual é a pior praga da biologia? Deixa eu falar pra vocês. A pior praga da biologia, porque biologia é mais fácil de passar do que medicina, né? Você vê, eu tô aqui no meio do mato, né? Assim... Não sou assim exatamente um cidadão respeitável, né? Facilmente observável, assim, à primeira vista, né? O pessoal que conhece até gosta. Mas um médico é outra coisa. Coisa que eu nunca quis ser, né? Mas entrar na medicina é difícil. Então tem muita gente que entra na biologia porque não consegue entrar na medicina. E esse é o pior tipo de biólogo. Que entra na biologia para querer fazer procedimento médico. Mas se você entrou na biologia para estudar biologia, para estudar... O que é biologia? Biologia é tudo aquilo que vem, que é baseado na teoria da evolução de Darwin, né? Então a biologia sempre remete, em algum ponto, à teoria da evolução. Ele é o pai da biologia. Agora,
aplicar a injeção na cara do outro para tirar umas pichadas aqui, ajeitar, melhorar isso tudo aqui, renovar a lata, não é papel do biólogo. A gente pode estudar por que a gente envelhece. E talvez isso aí até seja útil para desenvolver alguma coisa, alguma parada que retarde alguma coisa. Mas a gente não injeta nada, não. Não em gente, né? Em ratinho. Em ratinho a gente injeta, né? Em ratinho, em sapo, em cobra. Por isso que o Peter Sloterdijk tem feito uma análise a partir de esferas. Pena que ainda não traduziram os 2 últimos volumes do Projeto das Esferas, né? Tá na mão da editora Estação Liberdade. Bem, mas enfim. A ironia é esta, gente. Se este povo não tivesse meia dúzia de gente ali, pequenas tribos que sobraram, nós estaríamos numa situação muito pior. E agora, o que se quer fazer é exatamente isso. É flexibilizar as possibilidades de entrada nos lugares que foram reservados. Sinto, professor Paulo, é um clima assim de apocalipse, sabe? Fim de mundo. É tipo, sabe, liquidação para acabar o saldão, assim, para acabar o resto do que ainda não foi acabado. Vamos terminar agora nas próximas décadas tudo o que ainda não foi destruído. E aí é preciso o quê? Fazer disposições técnicas que contrariem as disposições técnicas do IBAMA e da lei. Então é isso que está sendo votado no Senado hoje. Se passar, volta para a Câmara. Sim, deixa eu falar o que vai acontecer. Passou no Senado, aí volta para a Câmara, passa na Câmara, aí vai para o presidente Lula. Ele não faz o veto total, ele veta algumas coisas para a galera ficar feliz, mas deixa passar pontos importantes que eram para ser vetados. Aí vai o Congresso e derruba o veto. O interessante é que o patrono desta porcaria toda é o Alcolumbre, que por sua vez negocia com o Lula porque o Lula precisa do apoio dele para outros projetos. Olha como as coisas estão imbricadas. Mas como a Marina Silva, e o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente seguram as coisas, o Lula não pode, né, desautorizar a ministra. Nem quer. Ele deixa a política acontecer. Você tá entendendo? Ô Marcos Rigo, viu o que o professor falou? Ele não pode desautorizar a ministra, nem quer, e ele deixa a política acontecer. Ele também não se empenha na luta contra isso aí tudo e se reúne e articula. Ele deixa rolar, só que ele está mantendo a Marina Silva lá. A Marina Silva já foi uma escolha meio cá, meio lá, porque a Marina Silva deixou o processo de Belo Monte andar lá atrás. Marina Silva assinou a pavimentação da BR-319. Marina Silva tem a mão nas hidrelétricas do Madeira. O Rodrigo Agostinho, antes de ser presidente do IBAMA, já tinha feito um artigo aí defendendo a entrega de florestas públicas para a indústria madeireira e tinha proposto lei para facilitar isso. Então nada disso é surpresa. Ninguém aí é o ecologista que a gente sempre quis. A gente só acha que em 2026 o outro lado vai ser muito pior. E, né, aí é que entra nós, enquanto figuras críticas, enquanto canal crítico, enquanto capacidade de reflexão que temos, de entender isso, explicar para as outras pessoas, fazer chegar uma ampliação da consciência política que hoje é uma consciência ecológica ou não é nada. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.